dia a todos. Meu nome é Luiz Gustavo, sou residente do 2º ano de Cardiologia Pediátrica. A aula de hoje é sobre síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Vamos passar. Espera que está dando uma travadinha. Agora foi. Bom, começando com a prevalência, essa é uma doença que afeta pelo menos 1 a cada 5.000 nascidos vivos. No livro do Parque, por ser americano, lá ele cita até que ocorre cerca de 2.000 nascimentos ao ano de nenéns com essa cardiopatia. Síndrome genética normalmente está associada em cerca de 10% dos casos, sendo que as mais prevalentes é a síndrome de Turner, a trissomia do 18 e aí entre outras síndromes também que podem estar associadas. Bom, é uma cardiopatia que envolve um amplo espectro, né? Composto basicamente por uma hipoplasia, propriamente dita, desse ventrículo esquerdo, com atresia ou estenose crítica, né, das válvulas aórtica e válvula mitral, e hipoplasia também da aorta ascendente e arco aórtico. Então, esse esqueminha aqui a gente consegue ver, eu peguei desse aplicativo, Heartpedia, que é do Cincinnati Children's, tem para celular. Aqui a gente consegue ver o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo aqui pequenininho no corte, né? Tronco pulmonar e aqui, né, no caso, a ausência da válvula aórtica, a atresia, e esse é a aorta hipoplásica, como descrito. O forame valpérvio ou uma comunicação interatrial, enfim, ela está presente em 15% desses pacientes. Um defeito do septo, a comunicação interventricular, em 10%. E quando essa CIV é grande, pode até acontecer um aumento, assim, a câmara esquerda, o ventrículo esquerdo, ele pode estar relativamente de dimensões normais. Coarctação de aorta, a gente observa em menos que 75% dessas crianças. E alteração do sistema nervoso central, pode afetar até 29%. Então, dentre as alterações, a gente tem, por exemplo, a genesia do corpo caloso, holoprosencefalia, os dois correspondendo a 10%, e microcefalia, que pode corresponder até 27% dessas crianças. Tem outras malformações do sistema nervoso central, né? E o livro ele cita até algo interessante, que ele fala que, independente do fenótipo desse lactente, desse RN, tem que se pesquisar todas essas malformações que são bem comuns nessa síndrome. Fisiopatologia. Então, intraútero, o que ocorre? A resistência vascular pulmonar ela é maior do que a resistência vascular sistêmica. Então, o ventrículo direito, que ele é dominante, ele que vai manter a pressão de perfusão adequada através do canal arterial para a aorta descendente, né? Então, normalmente é bem tolerado isso intraútero. Mas, ao nascimento, ocorre a queda dessa resistência vascular pulmonar e, consequentemente, o fechamento desse canal arterial. Com isso, a gente vai ter um quadro de choque circulatório e acidose metabólica. Outra questão também, que é importante salientar, que como ocorre a queda da resistência pulmonar, então aumenta o fluxo sanguíneo pulmonar. Então, esse fluxo aumentado, ele também vai aumentar o retorno venoso, obviamente, ao lado esquerdo, e aí, por conta disso, é necessário uma CIA, uma comunicação, né, interatrial que não seja restritiva, para evitar, assim, então, um edema pulmonar grave. Claro que a gente tem, como disse, vários espectros. Então, vai ter criança que vai ter uma CIA ampla, uma CIA restritiva ou uma muito restritiva. Então, se for muito restritivo, piora do edema pulmonar, e se for muito, mantendo uma saturação entre 80% mais ou menos, e se for uma CIA muito ampla também, ele vai ter outros sintomas de insuficiência cardíaca, e também não vai ser legal. Também não é bom.
Então, como as manifestações clínicas, a gente tem uma deterioração clínica em poucas horas, né, a dias após o nascimento, se nada for feito. Esse RN ele vai apresentar taquicardia, padrão de dispneia, crepitações pulmonares aí devido ao esse edema pulmonar, esse hiperfluxo pulmonar que vai estar causado. Os pulsos periféricos eles vão ser fracos e vai ocorrer uma vasoconstrição periférica. Então, esse RN normalmente ele não é cianótico, porém ele tem o livro até descreve, uma pele acinzentada, né, uma pele pegajosa, por conta do baixo débito sistêmico. O sopro cardíaco, ele não é comum, ele pode acontecer, 1, 2 cruzes, um sopro mais inespecífico, um sopro sistólico, mas em geral não é algo que se observa muito logo ao nascimento. E ocorrem sinais de insuficiência cardíaca congestiva, né, com hepatomegalia e até mesmo ritmo de galope. O eletrocardiograma dessas crianças, a gente sempre vai ter um quadro de sobrecarga de ventrículo direito, né, pelo padrão de hipertrofia desse ventrículo direito. E algumas vezes, é importante observar isso, a gente vai ter um padrão que coincide com a sobrecarga do ventrículo esquerdo. Mas aí por que do ventrículo esquerdo se essa criança praticamente não tem ventrículo esquerdo? Na verdade, é por conta que o ventrículo direito é tão dilatado, tão aumentado, que os eletrodos, na hora de ser colocados no tórax, eles vão estar pegando, na verdade, o ventrículo direito e não esquerdo. Então, o eletro acaba aparecendo como, né, uma R1, PV5, V6, mas é importante saber que não é pelo ventrículo esquerdo. Então, aqui esse é um eletrocardiograma aqui do nosso serviço. A gente consegue ver o eixo, está normal, tudo, mas aqui nas precordiais, ó, onda R pura em V1. Nesse aqui, no caso, nem está tão, assim, clássico, mas a gente vê R puro em V1. E aqui uma S em V6, V5 aqui nem está com onda S. Mas é um padrão, então, de sobrecarga de ventrículo direito. A radiografia de tórax. Então, a gente vai ver uma área cardíaca aumentada, ela pode estar moderadamente ou muito aumentada, um edema pulmonar difuso, né, causado o edema ou congestão venosa, né, pela explicação que eu disse anteriormente. Basicamente isso que a gente vai observar nessa primeira radiografia desse paciente. E o ecocardiografia, que é o exame que vai dar diagnóstico para essa criança. Então, a gente vai observar um ventrículo esquerdo, que ele é diminuto, com o ventrículo direito aumentado e a válvula tricúspide alargada, e por muitas vezes até insuficiente por conta desse aumento do ventrículo e alargamento da válvula. Uma grave hipoplasia da aorta e do anel aórtico, podendo até ser atrésico, né? Com uma válvula mitral, então, também atrésica ou dismórfica, né? A morfologia dela vai estar alterada. O forame oval PF ou uma comunicação interatrial com o shunt, normalmente esquerdo-direito, e, como eu disse anteriormente, ocasionalmente a gente pode achar uma CIV grande, e aí, por conta disso, a gente vai ter um ventrículo esquerdo que relativamente aumentado. Então, aqui nesse corte, a gente tem um corte subcostal, mostrando os átrios, né? Esquerdo, átrio direito. Essa criança aqui, só para saber, é uma criança que ela tem a hipoplasia e atresia mitral e aórtica. Então, a gente vê aqui o átrio esquerdo aumentado com essa forame oval, no caso é restritivo aqui, né? Um FOP mesmo, até com o abalamento da lâmina para o átrio direito. A gente vê o fluxo aqui passando. Na próxima imagem, aqui a gente tem um apical, um corte apical 4 câmeras. Então aqui a gente consegue ver o ventrículo esquerdo, que estaria nessa região aqui, pequeno. A gente vê um espessamento aqui na região onde seria a válvula mitral, né? Em contrapartida, a válvula tricúspide aqui bem aumentada de tamanho, assim como o ventrículo direito. Então, a gente consegue ver pelo Doppler até um jato de insuficiência dessa tricúspide. Esse outro corte é o corte paraesternal eixo curto,
onde a gente consegue ver aqui o ventrículo direito e sua via de saída, e o tronco pulmonar. A gente percebe um tronco pulmonar que ele é dilatado, né, as artérias pulmonares, direita e esquerda. E um detalhe, nesse caso dessa criança, uma atresia, ele tem atresia aórtica, né? Então, aqui nessa região, onde eu estou apontando, deveria ter a válvula aórtica que a gente não tem. E o último corte desse eco é o supraesternal. Aqui, só para exemplificar, né, a gente consegue ver a aorta, e aqui já está até assinalado, né, a aorta ascendente, tronco braquiocefálico, a carótida, tronco braquiocefálico e carótida esquerda, sublicável esquerda e a aorta abdominal aqui. A história natural dessas crianças, então. Normalmente, né, na primeira semana de vida, evolui com edema pulmonar importante e insuficiência cardíaca, e resultando eventualmente em morte até o fim do primeiro mês de vida, aí por conta de choque circulatório, hipoxemia grave e acidose progressiva, importante. Conduta clínica, então. O que a gente tem que fazer com esse paciente antes da cirurgia? Basicamente, prostaglandina, né, o Prostin, para manter esse canal arterial aberto e manter o fluxo, então, sistêmico pela aorta descendente. A intubação, ela é somente se necessária, então a gente preconiza, sempre que possível, essa criança ficar em respiração espontânea e, se for intubado, no caso, deixar uma FI de O2 de 0,21, né, a menor possível. E quanto maior essa FI, mais recirculação pulmonar, hiperfluxo, e o que a gente não quer neste momento. Correção dos quadros de acidose metabólica e a realização de uma, está faltando um S aqui, atrioseptostomia por balão, que é o procedimento de Hashkin, no caso de um forame oval pévio restritivo. Conduta cirúrgica. Então, existem 3 propostas cirúrgicas no mundo hoje. A primeira delas seria essas duas, né, são por estágios, que a gente vai falar mais para frente. A primeira delas seria a operação de Norwood. A segunda é o procedimento híbrido. E o terceiro e o último, né, não menos importante, mas é o menos utilizado, é o transplante cardíaco. Bom, a abordagem, então, em etapas, né, começando com a cirurgia de Norwood. Então, a cirurgia de Norwood, a primeira etapa é feita normalmente nos primeiros dias de vida, né, entre 2 e 5 dias de vida, mais ou menos. Ocorre o quê? O tronco pulmonar, então, ele é dividido. Então, aqui o esqueminha da figura, para exemplificar. Então, é dividido esse tronco pulmonar e é fechado o coto distal com um retalho, além da ligadura do canal arterial. Então, aqui a gente consegue ver o ventrículo direito, aqui uma atresia dessa aorta, dessa válvula aórtica e a aorta ascendente hipoplásica. Então, eles fazem a secção desse tronco pulmonar nesse primeiro momento. Aqui é outra figurinha. A gente conecta o tronco pulmonar proximal, que é essa região aqui, com a aorta ascendente e o arco aórtico hipoplásico, por meio de um aloenxerto aórtico, vai ter na figura mais à frente. Então, aqui a gente consegue ver, basicamente, a incisão nesse tronco pulmonar. Aqui ligou o canal arterial, né, e fechou esse lado do tronco. Faço uma incisão, então, em toda a aorta ascendente até mais ou menos o nível do canal arterial, que é onde, posteriormente, nessa figura, vai ser colocado o aloenxerto, o aórtico pulmonar, enfim, para ampliação dessa neo-aorta. E o fluxo pulmonar? O que acontece, então, já que esse tronco pulmonar é seccionado? Então, o fluxo pulmonar ele pode ser estabelecido por meio por 2 métodos. O método de uso shunt pleural modificado, com um tubo que varia de 4 a 5 milímetros à direita. Então, aqui nessa foto tem exemplificado os dois, lembrando que é só um ou outro que faz. Então, aqui, o Blalock, né, na subclávia direita para a artéria pulmonar direita,
ou pode ser feito o shunt direto do ventrículo direito para a artéria pulmonar com um tubo de Sano, né, que foi o primeiro que descreveu, em menores de 2 kg, 4 milímetros e maiores de 2 kg e 5 milímetros, que seria esse tubo que conecta aqui direto no tronco pulmonar. Lembrando que é um tubo não valvulado. E a quarta etapa seria a abertura do septo interarterial. Então, abrindo, então, completamente essa CIA. As vantagens do Sano, né, desse shunt VD e artéria pulmonar, seria o crescimento simétrico das artérias pulmonares, e é um fluxo pulsátil, né, diferente do Blalock, que é um fluxo contínuo, a maior pressão diastólica na aorta e, consequentemente, maior pressão de perfusão coronária. Isso é melhor. E, ao contrário do Blalock, né, o Blalock, a gente sabe que ele vai ter na diástole um roubo de fluxo, que isso vai ter um roubo de fluxo e diminuição da perfusão coronariana na diástole, que também não é legal. Então, essas são as vantagens do shunt VD artéria pulmonar, que é o SAM. Aqui é o mesmo esqueminha, eu já falei, né, só maior para vocês visualizarem. Bom, a maior mortalidade cirúrgica, então, dos procedimentos, que são os 3 estágios, né, do procedimento, ocorre no primeiro estágio, que é a cirurgia de Norwood, né? Então, das cirurgias para cardiopatias congênitas é que tem mais mortalidade, que varia entre 7% e 19% na cirurgia. E a mortalidade entre este primeiro estágio e o segundo estágio, que eu vou falar adiante, é de 4% a 15%, que é bem alto também. Então, a conduta clínica pós-cirurgia de Norwood. Então, normalmente, esses pacientes eles ficam até a próxima etapa, até o próximo estágio, com doses baixas de diurético, digoxina, é bastante utilizada, o captopril, e aí entrando para a diminuição da pós-carga e aumentar então o fluxo sistêmico. O AS é usado para prevenção de trombose desse shunt, sendo o Blalock ou sendo o Sano. E o suporte nutricional rigoroso, que isso é muito importante, que é o que mais se discute também hoje em dia, né? A forma de nutrir melhor esses pacientes, porque para eles irem melhor, ter uma boa evolução e ajudar a diminuir um pouco essa mortalidade. A cirurgia de Glenn, então, a segunda etapa, é a anastomose cavo-pulmonar bidirecional, ou Glenn bidirecional. Então, nada mais é do que a anastomose terminolateral da veia cava superior, diretamente na artéria pulmonar direita. Ela é realizada normalmente entre 3 e 6 meses de idade e a sua mortalidade é menor do que 5%. E o último estágio é a cirurgia de Fontan modificada, né? A anastomose cavo-pulmonar total. Ela é realizada entre 2 e 5 anos de idade, normalmente. E existem 5, como se diz, 5 parâmetros, não sei se é a palavra mais adequada, mas a princípio, para você realizar essa cirurgia, tem que ter essas 5 coisas. Seria uma CIA não restritiva, então, basicamente, normalmente eles não têm, né, já que na cirurgia de Norwood já há a ampliação do CIA. Uma válvula tricúspide que seja competente. Em terceiro, a anastomose do tronco pulmonar aorta, né, que é feito lá no primeiro estágio, não deve ter obstruções, então o gradiente pressórico aí tem que ser menor do que 25 milímetros de mercúrio. Deve haver uma boa anatomia do tronco pulmonar e das artérias pulmonares, né, além de uma baixa resistência vascular pulmonar. Ou seja, não deve ter HP essa criança para poder ir bem o Fontan. E, por último, a função do ventrículo direito deve estar preservada. Bom, a segunda opção de procedimento cirúrgico seria uma abordagem híbrida. Muitos centros hoje em dia realizam essa abordagem, não são todos. E seria o quê? Basicamente a criação de uma circulação balanceada, estável e, o melhor, que é o caso da cirurgia, seria a não necessidade de fazer uma cirurgia grande, complexa e com SEC. Então, ela
permite que a gente faça a primeira cirurgia aberta, a primeira cirurgia grande dessa criança entre 3 e 6 meses, que é muito melhor do que fazer com uma semana de vida, por exemplo. Basicamente, consiste na uma incisão, uma esternotomia, aqui está errado, esternotomia mediana pequena, onde se faz a bandagem bilateral das artérias pulmonares, né, na artéria direita e esquerda. No mesmo instante, realiza a inserção, aqui eu mudei, mas mudou de novo, stent, não stent, desculpa, do canal arterial, através da introdução posicionada no tronco pulmonar. Então, diretamente no tronco pulmonar, funciona-se e introduz esse stent. E realiza-se a atrioseptostomia com ou sem balão. A mortalidade nesse procedimento gira em torno de 2,5%, que é muito menor do que aqueles 19% que pode variar no caso de Norwood. Então, e o estágio 2, quando acontece isso, como que fica então a cirurgia de Glenn com 3 a 6 meses? É a combinação do Norwood com o Glenn. Então, ele realiza o Glenn, termina de realizar o Norwood, né, para a reconstrução da aorta, retira retira as bandagens das artérias pulmonares e retira o stent do canal arterial. Então, esse é o esqueminha do livro do Park, né, a gente consegue ver aqui. Átrio direito, ventrículo direito, tronco pulmonar, aqui o stent posicionado, mantendo fluxo para essa aorta, né, para o sistêmico e retrogradamente para as coronárias e para o sistema nervoso central. E aqui a bandagem que é realizada nas duas artérias pulmonares. E o esqueminha da atrioseptostomia por balão aqui, que é feito. Essa é só uma imagem de um cateterismo do nosso serviço aqui, de uma colocação de stent em posição de canal arterial. Aqui a gente consegue ver o fluxo, né, fluindo através do stent. E, para exemplificar também, aqui nesse parecenal eixo curto, o stent aqui, com o fluxo passando por ele. Aqui a criança estava com flutter, vocês já podem ver que pelos batimentos, então essa alteração é por conta disso. Mas a ideia aqui mesmo era para exemplificar como é visibilizado o stent pelo ecocardiograma. E existem outras abordagens cirúrgicas também. Então, por exemplo, o livro cita que no caso de uma atresia aórtica, só que o ventrículo esquerdo está de dimensões normais. Lembra aquele que eu falei que quando a CIV é grande pode acontecer. Essas crianças elas podem ser submetidas à correção biventricular, isso vai depender muito, lógico, da avaliação do eco e de outros exames, enfim. Mas se for possível, eles dividem esse tronco pulmonar, né, e o tronco proximal. Então, eles conectam na aorta ascendente, ampliando essa aorta, tuneliza a CIV para esse tronco, que seria anel aorta, e o ventrículo direito, então, ele é conectado ao tronco pulmonar através de um homem enxerto com um tubo valvulado. E a última opção seria o transplante cardíaco. Muitas crianças não conseguem realizar, porque elas não sobrevivem até o transplante, até porque elas têm poucas semanas de vida, então não é a realidade de muitos centros. Esse é um esqueminha só para resumir as cirurgias. Então, a operação de Norwood, né, com um Blake ou com o Sano, mais a abertura desse septo atrial. O segundo estágio, com 3 a 6 meses, seria o Glenn, ou M. Fontan. E o último estágio, com 2 a 5 anos de idade, cirurgia de Fontan. E aqui no procedimento híbrido é o que eu já falei também. A colocação do stent e bandagem do tronco pulmonar, a operação de Norwood junto com o Glenn, então a remoção desse stent e ligadura do canal e remoção da bandagem pulmonar, e os dois indo para o último estágio, que seria o Fontan também. Bom, é basicamente isso. Obrigado.